Boa noite, gente. Tava aqui já ansiosa para retornar às lives, né? Já faz tempo que eu não faço uma live, mais ou menos uns 6 meses. E, para falar a verdade, eu já tava bem querendo que isso acontecesse, porque dá saudade, né, gente? Essa questão da gente poder fazer as coisas, poder falar daquilo que gosta de falar, que é o que eu gosto, né? Eu gosto de falar das emoções, eu gosto de falar de autoestima, eu gosto de falar de amor próprio, eu gosto de falar disso tudo. Então, o meu computador ficou loucaço aqui agora, né? Eu tô querendo copiar o link aqui pra mandar lá, mas ele ficou muito doido. Então, eu vou tentar aqui. Mas vamos lá. Quem for chegando aí, hoje a gente vai conversar sobre os vícios emocionais. Como eles se formam, né? Quais são os principais? Por que a nossa vida fica repetindo? Por que o nosso dia fica repetindo o tempo todo? Eu vou ter que sair aqui do que eu coloquei lá no computador para compartilhar com o pessoal e vou ter que entrar de novo, porque o meu computador ficou loucaço, né? Ele é mais ou menos doido, mas quem for chegando e quiser, né, compartilhar, eu agradeço, porque a gente está voltando hoje e tem muita coisa boa para falar, tem muita coisa interessante para a gente conversar sobre as nossas emoções, né? Agora eu vou ver se eu consigo compartilhar aqui, copiar, não vai, gente, que doideira, né? Olha lá, o negócio fica passando pra lá e pra cá, mas não tem problema não. Quem quiser compartilhar aí pra me ajudar a divulgar essa história, né? Pra me ajudar a divulgar toda essa... Vou tentar compartilhar no grupo aqui. Divulgar realmente o nosso trabalho em questão emocional. Por que eu quero falar sobre vícios emocionais? No começo do ano, a gente sempre fica com aquela questão, né, que vai acontecer tudo de novo, todas as minhas metas eu não vou conseguir cumprir, eu já tô cansada de todas as vezes querer alguma coisa nova, querer algo diferente e nada acontece do jeito que eu queria. Por quê? Porque o nosso organismo, ele tá preso em algumas coisas, ele está preso neurologicamente em alguns acontecimentos, em algumas emoções. Então a gente fica tipo num looping, né? Repetindo tudo aquilo que já aconteceu. Muitas vezes com medo de que aconteça novamente, com o sentimento de perda, com o sentimento de angústia, com o sentimento de depressão e muitas vezes com o medo do que pode acontecer, né? O que gera ansiedade, que é a insegurança, a antecipação e tudo que você fica repetindo sem cessar, né? Eu tô compartilhando aqui, pessoal, nos grupos do WhatsApp, nos grupos do Facebook, aí eu vou ir falando assim um pouquinho na introdução e daqui a pouco a gente começa pra valer no assunto. Mas uma coisa que sempre aconteceu na minha vida, né, é repetir situações. Repetir, mesmo que eu queria que aquilo acontecesse de uma forma diferente, mais cedo ou mais tarde acontecia a mesma coisa, né? E se repetia muitas decepções, muitas frustrações, o que me gerava uma certa irritabilidade. Porque, como quem me conhece sabe, eu sou uma pessoa que tem o pensamento acelerado, né? Eu não sou uma pessoa que é muito quieta. E muitas vezes essa agitação, o que ia acontecer? Ia fazer com que eu despertasse toda aquela história que já tinha acontecido para que acontecesse novamente. Quem for chegando aí, gente, manda um joinha para mim, manda um coraçãozinho, curte, compartilha. Eu compartilhei com o pessoal ali, então agora é esperar. A gente está começando novamente a nossa maratona de lives, tá? Gratuitas aqui, vai ser no Facebook, vai ser no Instagram, pode ser que mais pra frente esteja no YouTube, para que possa acessar
mais pessoas, né? Eu quis começar aqui pelo Facebook porque fica mais salvo, mais visto aqui, dá para eu compartilhar nos grupos, né? E dá pra gente dar uma retomada. E depois fica mais fácil de compartilhar também, porque o Instagram, ele fica lá só como live, depois ele vai pro IGTV e muitas vezes fica travado. Mas vamos recapitular. Hoje a gente vai falar sobre vícios emocionais. Eu não vou ficar aqui a noite inteira falando, porque eu vou dar uma introdução. Eu vou falar como que isso acontece, por que que isso atrapalha tanto a nossa vida e mostrar que tem como, né, a gente sair disso, tem como a gente fugir dessa questão. Só que tudo tem um processo. Por quê? O nosso organismo, ele está acostumado a ficar da mesma forma. Por que isso? Não porque ele é ruim com você, não porque ele quer que as coisas se repitam, tá? Que você fique sofrendo, boa noite, Natiele, que você fique sofrendo pela mesma coisa. Mas porque você criou redes neuronais, redes lá nos seus neurônios, daqui a pouco eu vou explicar como isso funciona. Eu peguei até um resuminho aqui do livro para eu ler para vocês, para ficar mais claro, né? Que fazem com que o nosso próprio sistema volte a querer mais daquilo. Né? É como se nós realmente ficássemos viciados. Como você pode viciar em bebida, em cigarro, em droga, em compras, em qualquer outro tipo de vício. Você também tem os vícios de comportamento e os vícios emocionais. A gente vai falar detalhadamente sobre eles mais pra frente. Eu até separei alguns exemplos aqui e tudo, só que hoje a gente vai falar por que que esse processo acontece. Por quê? Esses vícios emocionais, eles acontecem na nossa vida. Por que que eles nos perseguem? Por que que a gente não consegue parar de repetir a mesma história? Vamos lá então? Olha bem, todo o nosso corpo, ele fica viciado numa descarga química, né? Em algumas substâncias que o nosso próprio organismo libera. Adrenalina, endorfina, dopamina, todas essas substâncias que são liberadas fisiologicamente no nosso corpo. E isso, quando isso libera, é desencadeada uma rede neural. São lembranças, são sentimentos, são comportamentos, são emoções que, estimuladas dia após dia, geram uma rede de constância. Ou seja, por que que o seu dia se repete normalmente, sempre igual? Muda apenas 5% de tudo. Você sabia que a sua vida fica repetindo no automático mais ou menos 95%? De tudo que acontece, já aconteceu e vai acontecer novamente? Isso é muito doido, mas é o que acontece. Acontece por quê? Tudo que a gente pensa, tudo que a gente sente, reforça essa rede, né? Ela fortalece as conexões entre as nossas células. Então, toda vez que você pensar ou sentir algo, uma determinada rede é acionada, uma lembrança é acionada, liberando essa descarga de substâncias, endorfina, dopamina, serotonina, que vão te trazer um benefício, mesmo que sejam emoções e comportamentos ruins. Por quê? Porque o seu corpo está acostumado a viver dessa forma. E quando você se acostuma a algo, e para falar a verdade, quando a gente se acostuma até com as coisas ruins. E é por isso que a gente não consegue sair desse padrão, né? Não consegue fugir disso tudo. Então a descarga química, ela é liberada no cérebro, a qual pega todo o nosso sistema e faz repetir. Vamos lá. Uma pessoa que ela tem um processo de angústia, que ela tem, já aconteceu várias mágoas, várias decepções, várias coisas na vida dela, e ela sofre muito de angústia. O organismo dela, ele tá tão dependente disso, que ele vai criar situações, tá? A gente cria no inconsciente, porque as redes neurais estão prontas. Quem lembra daquele desenho Divertidamente vai entender que a gente tem toda aquela biblioteca de memórias, de emoções, de acontecimentos, de comportamentos. E quando
você vem uma lembrança, uma música, um cheiro, uma imagem, né? Às vezes que você nem esperava, aquilo liga novamente aquele sistema. E ele faz com que você se lembre de tudo que aconteceu. Você se lembrando de tudo que aconteceu, o seu corpo, ele se lembra da sensação que ele teve. Lembrando da sensação que ele teve, ele liberando, né, essas substâncias, ele vai querer que se repita. Porque o nosso corpo, ele fica viciado em receber as mesmas coisas. Vamos dizer, quando você compensa uma emoção, você está frustrado, você está irritado e você acaba ou querendo um doce, ou querendo beber algo, ou querendo comprar algo. O seu sistema emocional, ele enxerga isso como um prêmio para você. Por quê? A partir do momento que você está irritado, você está triste ou você está com raiva, que você come um sorvete, vamos dizer, vai liberar, através das suas papilas gustativas, todas essas substâncias no seu cérebro, que vão te trazer o quê? Bem-estar. E você sentindo isso repetidamente e você aprendendo a sempre compensar todas as suas frustrações, todas as suas decepções, as suas raivas, as suas irritações no doce, no açúcar em si, o seu corpo ele vicia. Uma emoção que desencadeia uma lembrança vai desencadear em você uma vontade de repetir algo que vai liberar substâncias no seu corpo. Estão entendendo? Faz sentido? Deixa só eu ler um pouquinho aqui do trecho, né, para vocês entenderem melhor. Ó, a ideia é a seguinte: o nosso corpo fica viciado na química que é desencadeada por qualquer emoção ou comportamento. Então, por mais que você queira mudar esse tipo de atitude, o seu cérebro, por estar viciado, dependente, vai fazer com que você se coloque em experiências que repitam esse ciclo na sua vida. E o mais interessante, né, isso não acontece só para as coisas boas. Acontece também para algumas ocasiões que eu até escrevi aqui para não esquecer. O nosso sistema emocional, ele tem uma autodefesa, uma vontade de autoafirmação, de proteção, de tudo, né? E o que acontece? A gente começa a ter necessidades. Essas necessidades, elas se tornam vícios, né? Vamos colocar, você já trabalhou com alguém que sempre quer ter razão? Que muitas vezes acontece alguma coisa, né? Acontece algo de errado, acontece uma discussão e aquela pessoa insiste mesmo, chegar a brigar que o jeito que ela faz ou o jeito que ela é o jeito certo. Essa pessoa, ela tem o vício emocional de sentir sempre ter, né? De ter sempre razão. Essa pessoa, ela sofre muito porque ela não permite ser contrariada. Quando ela é cobrada, quando ela é contrariada ou quando chamam a atenção dela por algo, ela começa a arrumar desculpas para aquilo ter acontecido. Ela não aceita simplesmente, beleza, fiz isso errado, não. Eu fiz isso por causa disso, por causa disso, por causa daquilo, porque fulano falou isso, porque cicrano falou aquilo. Por quê? Porque ela tem a necessidade de justificar porque ela tá certa. Vocês estão entendendo? Quem estiver aí me vendo, fala aí pra mim se tá entendendo o que eu tô falando. Por que, né, que a gente vicia nessa questão? E se você tiver alguma pergunta, também você pode colocar aí que eu respondo assim que der, tá? Essa necessidade de ter sempre razão cria uma segunda necessidade, que também é um vício emocional, de sempre achar culpados para aquilo que deu errado. Olha que doideira! Já que eu tenho que estar sempre razão, se aconteceu alguma coisa errada, a culpa nunca é minha. A culpa sempre vai ser de alguém. E isso daí gera uma terceira necessidade, que também é o vício emocional, né? Aquela necessidade extraordinária de você ser notado, de você ser a pessoa que está ali na
frente, de ser a pessoa que é, como se diz, necessária. Isso, gente, isso cria muito problema a nível de trabalho. Quando você tem que trabalhar em equipe, quando você tem que conviver com outras pessoas. Por quê? Porque você não aceita que as outras pessoas têm uma forma diferente de fazer as coisas. E para falar a verdade, né, não tem uma digital nossa que é igual. Isso quer dizer que não tem ninguém no mundo que faça a mesma coisa que você, do jeito que você faça. Mas você tem que eliminar essa necessidade, né? Esse vício, essa prisão de liberar essas substâncias no seu corpo, de você se sentir dessa forma, se sentir necessário, se sentir notado, de você ter sempre razão, de você estar sempre ali sem poder ser contrariado. Há pouco tempo atrás isso aconteceu comigo, né? Com uma pessoa que eu trabalhava, que eu estava fazendo as coisas de uma forma e ela fazia de outra forma. E muitas vezes, quando eu questionava, ela queria me provar que aquilo que ela estava fazendo estava certo, mas o meu jeito não. Por quê? Porque ela tinha razão em tudo que fazia. Só que eu, como já sei que isso daí é um processo emocional, as pessoas, quando elas têm isso, elas viciam o organismo, ele precisa. O que você tem que fazer? Beleza, ok. Aceito o que você faz e você acaba fazendo do seu jeito mesmo. Só que muitas vezes isso causa um outro vício emocional, que é que você tem que enfrentar a outra pessoa. Você também quer se fazer notado, você também quer fazer que as pessoas entendam você e que elas queiram o jeito que você quer. E uma coisa que eu vou falar aqui, dando só uma palhinha para daqui a uns dias, não existe verdade absoluta. A minha verdade é só minha. A sua verdade é só sua. Sabe por quê? Porque todo o sistema neurológico, emocional, mental, físico que foi criado na minha vida, que gerou as minhas verdades, depende da história que eu vivi. E eu quero que você me conte aí, qual o vício emocional que você tem? Você já viu aquela pessoa que adora reclamar? Cara, um dia desse eu vi uma postagem, né? Não sei se foi no Instagram ou se foi aqui no Facebook falando sobre isso. Aquela pessoa que ela não quer resolver o problema. Ela simplesmente quer reclamar. E para cada solução que você dá para o problema, ela arranja outro problema. Ou seja, é a pessoa que arranja problema para toda a solução. Por quê? Porque o vício dela é reclamar o tempo inteiro. Se ela não está reclamando do tempo, ela está reclamando do patrão, ela está reclamando do marido, ela está reclamando dos filhos, ela está reclamando da vizinha, ela está reclamando da política, ela está reclamando da religião, ela está reclamando de tudo. Por quê? Ela está viciada em reclamação. Conheço algumas pessoas assim. Você pode passar o feed do Facebook que você vai reparar que existem muitas pessoas que elas só compartilham e elas só postam, elas só escrevem coisas para reclamar. Por quê? Porque isso é um vício. O organismo dela tem a necessidade de mostrar aquilo que ela está sentindo, de aprovação, de ser notado. Então ela precisa criar alguma coisa na qual ela vai chamar atenção. Então ela cria o vício da reclamação. Olha como os vícios emocionais, para você que chegou agora, volta lá no começo, eu expliquei como que isso é formado, por que que isso é formado, e quero dizer que hoje é apenas a primeira live de uma sequência de lives que a gente vai fazer aqui para explicar todo esse sistema emocional. Essas lives vão ser gratuitas inicialmente na quarta-feira, mas no dia que eu tiver de plantão vai ser terça ou quinta, tá? Pra gente entender tudo isso daí, para explicar melhor essas emoções. Todos os problemas, todas as coisas que acontecem com a gente, seja as emoções, né? Tristeza, apatia, medo, raiva, alegria, disposição, indisposição, depressão,
Tudo isso acontece porque o nosso organismo está viciado nisso. Então, se hoje você está aí, apática, não querendo fazer nada, tudo você deixa para depois, procrastinando o tempo inteiro, acha que você não tem, não tem decisão de nada, que tudo se resolve lá fora de você e você não consegue fazer nada por você, você está viciada nessa emoção, nessa atitude, nesse comportamento. E no começo do ano é um ótimo momento para você quebrar essas amarras, né? Para você sair, derrubar realmente esse muro que tá te prendendo de vícios emocionais, de vícios comportamentais que estão travando a sua vida. Afinal de contas, semana passada eu coloquei um videozinho aí, quem não viu, pega aí no feed, falando, será que você quer chegar no final desse ano e falar, nossa, nada deu certo, tudo aconteceu da mesma forma. Tem uma postagem que eu vi também um dia desse, que as minhas metas do ano de 2022 é rever as de 2021, que eu não cumpri no 2020, que eu programei em 2019. Até quando você vai repetir a mesma história sem mudar nada na sua vida e sem conquistar aquilo que você tanto deseja? Tá na hora de parar de ser um looping de repetição. Lá no começo eu falei, quando você tá viciado nisso tudo, quando você tem essas emoções, esses comportamentos, esses sentimentos, muitas vezes esses pensamentos que não saem da sua cabeça, eles, desculpa, eles se repetem 95% iguaizinhos, dia após dia, dia após dia. Você pode prestar atenção, tudo que você pensa nesse momento, a não ser se eu falei alguma coisa que você nunca prestou atenção. Você pensou ontem, e você pensou antes de ontem, e você pensou semana passada, e você pensou mês passado. Isso se repete, se repete, se repete. Por quê? Porque a sua mente está viciada, o seu corpo está viciado, todo o seu sistema está viciado em repetir a mesma história. E tudo bem se você está feliz dessa forma, se você está satisfeita com a vida que você tem. Só que se você não está satisfeito com a vida que tem nesse momento, tá na hora de virar o jogo. Tá na hora de começar a criar novas conexões, tirar esses vícios emocionais que estão te trazendo benefícios, sim, porque a gente só repete as coisas porque elas trazem um benefício, nem que seja ter mais atenção, se fazer de coitadinho, alguém vai ter que cuidar de mim porque tá com pena de mim. Você já sabe que tem gente viciada nisso, né? A pessoa, ela tem um vício de falar que ela tá com problema. Por quê? Porque ela tá tão carente por dentro que ela precisa de ter problema para alguém chegar perto dela. Só que quando essas pessoas chegam, essa pessoa vai falar o quê? Reclamar, 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 reclamar. E você gostaria de ficar perto de uma pessoa que só reclama o tempo todo? É chato, né? Então a gente tem que quebrar realmente esse ciclo. Eu não vou me prolongar muito, tá? Eu não vou ficar aqui horas falando, só que eu quero que você entenda que é possível sim a gente mudar isso, é possível reprogramar todos esses pensamentos, esses sentimentos, eliminar esses vícios emocionais, né? Essa dependência de sentir a mesma coisa e de repetir a mesma coisa. Só que você precisa identificar o que está se repetindo, o que está acontecendo repetidamente, o que está criando todo esse perfil, todas essas coisas, para que você possa eliminar. Primeiro a gente tem que saber o que a gente quer mudar, né? Para depois a gente eliminar. Se você quer ficar por dentro das lives e tudo, quer sempre receber a notificação, né? Eu quero que você venha lá pro grupo do Telegram. Eu não consegui compartilhar o link lá, mas o grupo é esse. Daqui a pouco, quando terminar aqui, eu vou mandar essa live para lá, né? Pro pessoal assistir. Por quê? Porque a gente tem que quebrar esse padrão. E para quebrar esse padrão, se você não está satisfeito, você está viciado em emoções, comportamentos, pensamentos, sentimentos iguais, iguais e iguais, que eles não estão te ajudando, tá na hora da gente quebrar esse ciclo. E tá na hora da gente descobrir como quebrar, né? Como mudar, como sair dessa zona de conforto que não está nada confortável e realmente modificar
aquilo que precisa ser mudado. Então, hoje, recapitulando, é a nossa primeira live. Se você tiver alguma pergunta, se você quiser conversar comigo, se você quiser entender um pouquinho mais sobre isso, pode deixar uma mensagem aí, que logo, logo eu te respondo. Por quê? Precisamos quebrar o ciclo repetitivo dos nossos vícios emocionais, dos nossos vícios comportamentais e muitas vezes também quebrar a partir deles os nossos vícios físicos, para que você faça as coisas porque realmente você gosta de fazer e que você sente um prazer benéfico em fazer e não fique preso em situações que você quer se livrar e não consegue, simplesmente porque o seu organismo, todo o seu sistema emocional, neurológico, mental, psicológico, físico, energético, ele está bloqueando tudo aquilo que você quer fazer de diferente. Então, se você quer mudar isso, vem comigo, segue aí, vamos juntos para desvendar realmente como se quebra toda essa rotina de repetição negativa que vem acontecendo na nossa vida. Beijo grande, até a próxima live!